Boa noite, queridos. A paz. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que bênção, paz, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando. Glória a Deus. Queridos, não sei na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo tá um calor. Tá muito calor, né? Vocês podem falar aqui de onde vocês estão falando aí? Eu sou aqui de São Paulo, capital. Tem alguém aqui que é de outra cidade? Se puder escrever aí, pra gente saber de onde vocês estão falando. A Vivi Nascimento falou: profeta, voltei de férias, agora não consigo acompanhar os estudos pela manhã. Fique em paz, minha irmã. Vai ter muita coisa boa para você logo logo no YouTube. Muita coisa boa, em nome de Jesus. Minas, Salvador, Bahia, que legal. Que bênção. Várzea de Palma tá calor aí, aqui tá muito calor. Aqui eu tô suando aqui, ó. Aqui em São Paulo tá calor demais. Butantã, Rio de Janeiro, que legal. Guarulhos, pertinho aqui, Guarulhos. Amanda Martins, eu não sei se você conhece a gente pessoalmente. Ela perguntou: como está a Natália e as crianças? Estão bem, minha irmã. Não sei se você conhece a gente aqui de perto, não sei se você é do trabalho dela. Estamos bem, para honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado por perguntar. Glória a Deus. Que bênção, gente. Glória a Deus. Todo mundo pronto aí? Pronto para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus? Glória a Deus. Que bênção, né? Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus por essa live, né? Mais um tempo aí que a gente vai estar junto aqui, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vai ser bênção. Pessoal falando que morou já em Itapevi aqui, o Valdir. Que legal. A Pia ISP, Santa Teresa, né? Bênção, bênção demais. Glória a Deus, queridos. Sejam bem-vindos. Vamos aqui ao que interessa, né? O que interessa, a palavra do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós vamos aprender muito nessa live em nome de Jesus. Vai ser bênção. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo aí, gente? O áudio tá bom para vocês? Só para tirar essa dúvida, como que tá o áudio aí para vocês aqui do Kawai, do TikTok? Como que tá as coisas aí? Tá tudo bem? O áudio? Tá dando para ouvir tranquilo? Só tira essa dúvida para mim e a gente já vai dar início aqui. Que bênção, então. Glória a Deus. Tudo certinho, né? A Nelisa Santos falou que tá travando um pouquinho a live. O áudio falou que tá perfeito aqui. Eu acho que o vídeo pode ser internet. Mas não, tá bom? Eu troquei a rede do Wi-Fi aqui, agora vai ficar tranquilo para vocês aí. Pode ver que agora vai melhorar muito mais, tá bom? É porque eu troquei a rede aqui, estava conectado em uma outra rede. Bênção demais. Glória a Deus, não vai travar mais não, pode ficar tranquilo aí. Eu troquei a rede aqui, tá? Tava em outra rede. Foi aí. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? E hoje, vai se preparando aí, em nome de Jesus. Se prepara que hoje nós vamos falar de algo muito forte aqui. Continuando esse tema do jejum, mas de uma maneira muito mais profunda naquilo que nós temos que fazer durante o jejum. Nós falamos o que nós não podemos fazer, falamos de período, falamos de como fazer, o que não fazer, falamos dos benefícios, falamos de tudo isso. Mas o que fazer durante o jejum? Qual que é a nossa postura como cristão? Qual que é a nossa postura como servo de Deus dentro do jejum? O que nós temos que fazer dentro do jejum para que nós possamos estar ali alinhado ao jejum que está dentro do coração de Deus, o jejum que Deus espera que nós façamos, né?
Então é muito importante que vocês entendam isso, que o jejum não é só... Aprende isso aqui, gente, por favor, presta atenção. Eu já vou orar para iniciando, só vou falar esse ponto aqui que é importante. O jejum não é só ficar sem comer alimento, tá? O jejum não é só se abster de alimentos, tudo bem? Os feiticeiros, os bruxos, todos eles fazem a mesma coisa. Então não é só tirar um alimento, não é só tirar ou ficar com ausência de alimento ali por um período. A chave não é só tirar o alimento, a chave é você fazer algo que Deus quer que você faça durante o período do jejum. Essa é a diferença, porque todo mundo, se você for ver, muitas religiões fazem jejuns. Né, os feiticeiros, bruxos, da Umbanda, Candomblé, essas pessoas fazem jejuns até muito mais que os cristãos. Mas a pergunta que fica é, esse jejum que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo isso? Qual que é o benefício para eles? No caso deles, que servem a Satanás e seus demônios. Por que eles estão fazendo jejum? Para estar mais sensível ao poder das trevas. Para estar mais sensível à influência maligna, manifestação de mais poder, dentro do império das trevas, não é o poder que nós temos através do Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Da mesma forma que nós temos poder pelo Espírito Santo de Deus, os demônios também dão poder para os homens. Tudo bem? Na África é muito comum isso. Né? Eu já falei para vocês, praticamente o meu berço de treinamento do Ministério Profético foi com os africanos. Então, assim, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eles manifestam lá, as batalhas espirituais que é travada lá. Os bruxos vão para frente das igrejas e vão lutar espiritualmente contra os pastores. Então, querido, lá o bicho pega mesmo. Lá, se for esses pastores daqui, chegar esses pastores daqui gordinho, né? Que não jejua, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, querido, lá é dilacerado. Você pode ver que não é qualquer pastor que pisa na África, naquelas regiões onde há ataque espiritual pesado. Ali, querido, o bicho pega, ali não é igual aqui em São Paulo não, que manifesta esses demoninhos aí, como Jesus falava, espíritos imundos, né? Espíritos imundos é uma classe mais baixa de demônios. Depois eu vou dar uma aula para vocês sobre demonologia, como que os demônios trabalham, qual que é a hierarquia dentro do mundo espiritual de Satanás. Então nós temos os principados, as potestades, espíritos dominadores do ar. Aí lá embaixo na cadeia tá os espíritos imundos, que eram os espíritos que Jesus batia de frente direto, né? Ele estava ali indo para um lugar, daqui a pouco manifestava um endemoniado. Esses eram espíritos mais fracos, demônios mais fraquinhos. Os espíritos imundos, de fato, Jesus chamou eles espíritos imundos porque eles são imundos, né? Colocam pessoas no pecado, geralmente levam pessoas por exemplo, esses mendigos que você vê na rua. Gente, é batata. O homem de Deus coloca a mão na cabeça do mendigo, ele manifesta na hora. Se tem poder de Deus. Mas por que isso acontece? São demônios mais ralos, né? Demônios mais fracos ali. Os demônios mais fortes, eles estão encabeçando nações, cidades, estados, tudo bem? Bairros. Eles ficam no controle ali de uma geografia muito maior do que os demônios que ficam ali somente com uma alma. Esses demônios têm um nível de poder mais baixo. Profeta, isso é verdade, querido? Isso não é verdade, isso é bíblico. Não é só uma verdade que eu tô falando aqui pra você, mas é a palavra de Deus que nos ensina isso. Deixa eu te dar um ponto aqui para não ficar só nas minhas palavras. Gente, antes de eu continuar aqui, senão eu vou embora no conteúdo, deixa eu primeiro orar. Vamos orar primeiro? Sempre nós vamos orar primeiro, amém? Vamos falar com Deus primeiro. Eterno Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor aqui tem nos ensinado. Pai, eu tô aqui cheio de vontade de ensinar o teu povo, a tua igreja, mas que nós possamos, Pai, aqui não somente ter conteúdo, mas que o teu Espírito venha nos trazer entendimento, venha nos trazer poder e compreensão e a revelação da tua palavra aos nossos corações. Limpa-nos, Pai, dos pecados, das falhas, tudo aquilo que nos prende. Nós queremos e nós estamos aqui nessa noite, Pai, às 7 horas da noite, para que nós possamos aprender com a tua palavra e sobre o mundo espiritual, que nós sabemos que o mundo espiritual ele é mais real, ele é muito mais sólido do que o mundo físico. Porque, Senhor, tudo começa no mundo do espírito, tudo começa lá e se manifesta no mundo físico. E nós sabemos disso, nós queremos aprender cada vez mais sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Agora nós podemos seguir aqui em nome de Jesus. Vamos lá, preste atenção aqui. Quando Daniel, é engraçado, né, que nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Nós estamos falando sobre o jejum de Daniel. Levi Araújo. Quando começa com apóstolos ou profetas, já dá para saber o que estão querendo. Meu irmão, vou te fazer uma pergunta, tá? Primeiro, conheça a vida antes de julgar do homem de Deus que você está diante aqui, tudo bem? Pesquise, estude minha vida para depois falar alguma coisa. Você vai acabar passando vergonha. Não faça isso.
Jesus falou, julgue a árvore pelos frutos, olhe os meus frutos. Não faça isso. É hipocrisia e falta de sabedoria da sua parte. Então eu vou te deixar aqui na live para você aprender um pouco sobre a palavra. Vou te dar a oportunidade. Se você não quiser ficar aqui, você pode sair e procurar outra coisa para fazer da sua vida, tudo bem? Mas aqui na live eu só vou falar sobre a palavra e o mundo do espírito. Olhe os frutos que eu estou manifestando antes de julgar e colocar o dedo. Isso é hipocrisia. Os hipócritas faziam isso com Jesus sem conhecer a vida dele. E falta de sabedoria da palavra também. Amém? Preste atenção, gente. Vamos continuar aqui. Vamos focar aqui em nome de Jesus no que é importante, a palavra de Deus. Estude. Nós estamos falando aqui sobre jejum, correto? Por que jejuar? Primeiro, porque é um mandamento, o Senhor deixou para nós. Jesus jejuava, os apóstolos jejuavam, e o jejum faz parte da vida de um servo de Deus. Preste atenção que eu vou falar para você aqui. O homem de Deus e a mulher de Deus que não jejua, você não pode falar que você é seguidor de Cristo, querido. Você não pode falar que você é seguidor de Cristo. Por que, profeta, eu não posso falar que eu sigo Jesus? Porque Jesus falou assim, ó, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendam com a minha vida, com as minhas práticas. Se vocês não aprenderem a manifestar a vida de Jesus nessa terra, vocês não podem dizer que é seguidor de Cristo, porque o seguidor de Cristo, o que é o cristão? Quando começaram a chamar os cristãos lá em Atos de cristãos, né, significa pequenos cristos, do grego. Pequenos cristos, ou seja, nós copiamos as ações de Cristo. Se você não copia as ações de Cristo ou algumas ações específicas, você não pode falar que é seguidor de Cristo, porque o seguidor de Cristo, ele segue exatamente o que Cristo deixou para nós seguirmos. Quando nós estamos a serviço do Senhor, precisamos obedecer a Jesus e se parecer o máximo com Cristo. Não somente, querido, na frase, nas palavras, mas também nas ações. O que ele praticava, o que ele fazia, quem ele era. As pessoas não buscavam Jesus, querido, preste atenção, porque ele era bonito, querido. A Bíblia diz em Isaías que Jesus era muito feio, não existia nele formosura alguma. Esse Jesus que vocês veem na internet, né? Bonito, o olho claro, o cabelo liso. Gente, se vocês vissem Jesus hoje, não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia e o Jesus que pisou nessa terra. Ele era feio, não tinha formosura nele. Mas Jesus tinha algo dentro dele que era muito mais importante do que o externo, era o que estava dentro dele. Era os princípios, era a virtude, era o que ele manifestava em Deus. Era quem ele era a verdade que ele vivia. Uma vida de jejum, uma vida de consagração na oração, uma vida de leitura da palavra, meditação da palavra. Aleluia! Essa era a vida de Cristo Jesus. Esse era o Jesus que nós não tivemos a oportunidade de conhecer fisicamente, mas nos relacionamos com ele espiritualmente. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia! Nós não vimos ele face a face ainda. Mas mais aventurado do que os que viram ele face a face é aqueles que creem mesmo sem vê-lo face a face. Aleluia! Querido, nós estamos falando sobre o jejum e você precisa entender aqui que isso aqui é importante. O jejum não é só físico. O jejum é uma ação espiritual que você toma para com Deus em posicionamento ao mundo espiritual. Você se posiciona no mundo espiritual quando você faz o jejum. Quando você jejua, a Bíblia diz que os demônios vão tremer diante de você. A casta de demônios que só sai com o jejum e oração. E se você não entender isso, vai ter demônios que irá te aprisionar toda a sua vida. E você pode orar, bater o pé, sapatear, fazer o que for. Eu também sou pentecostal, amém, querido? Eu também sou do fogo. Eu sou nascido do fogo do Espírito de Deus. Batizado no fogo do Espírito de Deus. Um dia eu vou falar com vocês o que é ser batizado no Espírito Santo e o que é ser batizado no fogo. Tem uma diferença muito grande desses dois batismos. Mas eu vou falar para vocês mais para frente, não é o ponto agora. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. O jejum, ele é uma característica de um servo de Deus. Uma serva de Deus. Se você se diz seguidor de Cristo, parabéns. Então jejue. Não jejue, não pode dizer que você é seguidor de Cristo. Porque Jesus falou assim em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando vocês forem jejuar, estiverem em jejum, uma prática de jejum, uma vida de jejum. O quando, querido, é uma constância. É como se eu falasse assim para minha filha, filha, quando você for arrumar o seu quarto aqui, o que eu entendo? Que o quarto dela vai estar constantemente sendo bagunçado. E ela vai sempre estar arrumando aquele quarto. Filho, eu tenho um filho chamado Luca Samuel. Eu falo, filho, vai pegar os seus brinquedos. Quando você pegar os seus brinquedos, eu quero que você coloque o brinquedo aqui e o brinquedo ali. Ou seja, o quando é uma ação contínua de uma ação que nós precisamos ter. Quando Jesus disse isso para nós, preste atenção, querido, você está aprendendo aqui.
Depois não vai reclamar com Deus que você nunca teve esse conteúdo. Depois não vai reclamar com Deus, nossa, ninguém me ensinou isso. Tem um homem de Deus aqui te ensinando isso aqui. De uma vida de jejum. Eu jejuo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Eu poderia colocar mais anos. Eu estou fazendo uma estimativa aqui. Eu tenho autoridade para falar para você sobre o jejum. Eu sei do que eu estou falando. Eu quero que você entenda uma coisa. A minha vida, querido, nunca mais foi a mesma quando eu comecei a aplicar essa ferramenta que Jesus deixou para nós. Tão importante, a igreja não fala sobre isso mais. Ninguém fala sobre isso mais. Ou seja, os fundamentos do evangelho, os fundamentos da palavra de Deus estão sendo perdidos porque o diabo está manipulando as pessoas. Sabe esse irmão que entrou aqui na minha live que falou assim, quando começa com profeta e apóstolo já está interessado, possivelmente ele quis dizer em dinheiro. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu bato de frente com teologia de prosperidade. Eu não creio nisso, nessa doutrina do inferno. Muitos homens de Deus que eu era admirador, hoje eu não vejo sequer um vídeo, porque entraram nessa maldita teologia da prosperidade. Eu não recebo, querido, um centavo da igreja que eu pastoreio, tá? Se você tiver dúvida do que eu tô falando, vem aqui ver. Vem aqui visitar a gente aqui na igreja. Eu não sou escravo de dinheiro, eu trabalho com as minhas mãos, eu e minha esposa trabalhamos muito. Pastoreamos uma igreja e ainda trabalhamos fora. Dificilmente você vai encontrar um pastor que faz isso. E detalhe, eu faço isso há 3 e tô indo pro 4º ano. Nunca dependi de dinheiro nenhum da igreja. E posso bater no peito e falar isso com autoridade. Eu quero poder ter o orgulho de falar como Paulo. Eu não precisei tocar no dinheiro da igreja, porque eu trabalhei com as minhas próprias mãos. O que eu quero que você compreenda, querida, é que o jejum, ele vai te dar chaves espirituais. Ele vai te dar sabedoria, entendimento, inteligência. Quer que eu te provo na Bíblia isso? Eu vou te provar na Bíblia os 2 pontos que eu falei aqui com você até agora. Nós falamos sobre o jejum e como que o jejum e a oração atrai o favor de Deus. E eu quero falar para você sobre o jejum que ele muda a sua mentalidade e ele te dá sabedoria e inteligência. Tem um vídeo na internet de um profeta, um apóstolo que eu admiro muito, que é chamado Honório Cutani. Ele é, se não me falha a memória, não é angolano, é uma cidade ali vizinha. Enfim, depois vocês podem pesquisar. Até onde eu aprendi com ele, era um grande homem de Deus, tá? Eu quero que você entenda uma coisa. O jejum, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade esse não era o nome deles, né? Esse nome foi trocado por... Era Ananias, Misael e Azarias, né? O nome dos 3, mas foi trocado para Sadraque, Mesaque e Abidnego e ficou como assim porque ficou mais conhecido, né? O nome que eles receberam ali na Babilônia. Presta atenção que você vai aprender aqui, você vai aprender uma chave espiritual aqui muito poderosa. É Moçambique, obrigado meu irmão, é isso mesmo. Moçambique, é exatamente isso. Eu não sei hoje como que tá, né? Até quando eu aprendi com ele, era um grande homem de Deus, Honório Cutani, apóstolo Honório Cutani, uma benção. Mas vamos lá. Depois eu vou indicar para vocês algumas pessoas que me ensinaram muito, principalmente no ministério profético, tá, queridos? Depois a gente fala sobre isso, mas eu quero que você aprenda uma coisa aqui. Quando esses 3 jovens, esses 4, na verdade, porque também tinha Daniel, né? Esses 4 jovens, esses 4 homens, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria e inteligência para eles durante o período da consagração do jejum. Talvez você olhe para mim hoje e fale assim, meu, da onde vem tanta sabedoria? Os meus discípulos aqui da igreja falam, meu, como você pode falar por 3, 4, 5, 10 horas sem se cansar e não ter repetição de conteúdo? Sabe por quê, querido? Porque a sabedoria não vem de mim. A sabedoria vem de Deus. Um homem de Deus... Gente, eu tô dando uma chave espiritual para vocês aqui. Cara, se você entender isso aqui que você tá aprendendo aqui nessa live, você nunca mais vai ser o mesmo em inteligência e sabedoria. A Bíblia diz que aqueles jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para eles em toda a ciência da Babilônia. Não encontrava outros homens mais inteligentes. Está escrito, querido, é só ler a Bíblia. Amém? É só ler a Bíblia. Daniel, capítulo 10, ali você vai ver isso. O jejum de Daniel. Você vai ver que Deus deu para aqueles homens sabedoria e inteligência do alto. Você tem noção, querido? Aí tem um vídeo correndo na internet aí, né? O Honório Cutani falando sobre uma jovem, receba a inteligência e a sabedoria. A única coisa que ele errou nesse ponto é de repartir sabedoria e inteligência, que ele não tem esse poder. Quem faz isso é só Deus. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele poderia ali dar a instrução daquele jovem de buscar sabedoria e inteligência. E uma das formas de nós buscarmos sabedoria e inteligência é através do jejum. Quando você jejua, você está sendo derramado, alimentado e fortalecido também com sabedoria e inteligência.
Querido, você pode dizer o que você quiser. Você pode dizer o que você quiser, mas contra a palavra de Deus você não tem argumento. Não existe argumento contra a palavra de Deus. Eu estou pregando para você Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, vai lá ler a Bíblia. Joga lá na Bíblia, Daniel, você vai ver que eles receberam inteligência e sabedoria em toda a sabedoria da Babilônia. Eu quero ler para vocês aqui. Tudo bem até aqui, gente? Eu quero ler um ponto para vocês, muito importante aqui, que eu quero continuar falando sobre o jejum. Tá dando para entender que o jejum, ele não tem benefícios só físicos, para a saúde, mas também espiritualmente. Você tá vendo o tanto de coisa que você recebe quando você leva uma vida de jejum? Você tá tendo noção do que você tá aprendendo aqui hoje? Será que você tá carnal demais para não entender o que você tá aprendendo aqui hoje? Você tá entendendo o que o Senhor está revelando para sua vida aqui? Quando você jejua, você recebe da parte de Deus sabedoria, inteligência do alto, não é humana. Existe a sabedoria, querido, que vem dos homens. E ela é uma falsa sabedoria. Na verdade, ela não é uma sabedoria, porque a sabedoria verdadeira ela só vem de Deus. Só pode vir de Deus. A sabedoria verdadeira, ela flui do próprio Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. A sabedoria, querido, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz lá em Provérbios que Deus criou a própria sabedoria. Há uma personificação da sabedoria como uma mulher. Deus está falando, eu estou acima da sabedoria. Eu instituí a sabedoria. Quando você jejua e mata a sua carne, o Senhor começa a te dar fragmentos da própria sabedoria do alto. A sabedoria de Deus. Profeta, você pode me dar base bíblica para isso? Querida, é claro. O que Deus fez com Salomão? Da onde vinha a sabedoria de Salomão? Da onde fluía a sabedoria de Salomão? Só pisou um homem nessa terra mais sábio do que Salomão, que foi o próprio Jesus. Depois de Cristo, não existiu outro como Salomão tão sábio. Então, querido, a sabedoria que vem de Deus, ela vem do alto, ela vem de cima, não vem de homens. Você pode ler milhares de livros. O máximo que você pode ter é uma inteligência. Você vai ser inteligente, mas sabedoria só pode vir de Deus. Sabedoria para ter respostas na hora certa, para tomar decisões corretas, para saber discernir o que é certo e errado, mesmo quando você está diante de problemas que você não sabe o que fazer. E essa sabedoria vem só de Deus. Profeta, como que ela pode vir sobre a minha vida? Através do jejum. O jejum é uma ferramenta poderosa. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus sabia disso, querido. Você acha que Jesus, Elias, Moisés, Eliseu, Paulo, Pedro, todos esses homens sabiam do que eu estou te falando aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Eu demorei muitos anos para... Sabe essa live que você está tendo aqui? Sabe essas últimas lives que vocês estão tendo aqui nos últimos 2 meses? Que eu tenho certeza que vocês estão num nível muito maior. Agora, depois que vocês estão ouvindo a verdade da palavra de Deus e os olhos de vocês sendo abertos. Quando eu comecei a entender essas coisas, querido, eu demorei muitos anos para entender isso aqui. Esse conteúdo que você está vendo aqui na internet de graça, eu demorei muitos anos para compreender essas verdades. Não foi só o conhecimento da palavra, mas a aplicabilidade da palavra sobre a minha vida. Eu tive que provar, eu tive que saber como que era a minha vida sem jejum e com jejum, e começar a provar através da oração. Eu lembro que quando eu não jejuava, eu ia orar por pessoas, não acontecia nada. E quando eu levava uma vida de jejum diário, eu colocava a mão na cabeça de um, manifestava endemoniado, colocava a mão na cabeça do outro manifestava endemoniado. Querido, era uma glória. Era uma outra dimensão. E eu pude provar com a minha experiência de vida o como que essas ferramentas são importantes para a nossa vida. Como que essas ferramentas mudaram a minha vida. Querido, a minha vida e o poder que está sobre a minha vida hoje foi uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Foi uma vida de busca do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu cheguei no monte e falei, Deus me ensina. Eu não sei, eu não consigo compreender. E o maior professor da face da terra, o Espírito de Deus vinha com o ensino sobre a minha vida. E eu podia ouvir a voz do Espírito Santo, filho, é isso aqui. É isso aqui. Quando você faz isso, o mundo espiritual acontece isso. E o próprio Espírito de Deus começou a me ensinar muitas coisas. Eu tive o maior professor da face da terra, o próprio Espírito Santo de Deus. Ele não somente habitava dentro do meu coração, mas ele também me levava a entender a palavra de Deus.
as sagradas escrituras. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O jejum vai te levar a um lugar tão profundo em Deus que você nunca imaginou. O jejum vai te levar a viver algo que você nunca pensou em viver. Aprenda e anota o que eu estou te falando. Anota o dia de hoje, dia 23 de setembro. Se sua vida não mudar com uma vida de jejum, vem aqui e me fala, profeta, não aconteceu nada na minha vida. Mas eu te garanto que se você tiver uma vida de jejum, você vai voltar nessa live e vai falar assim, profeta, muito obrigado pela revelação da mensagem do Evangelho, contida na palavra que eu não sabia da revelação por trás. Eu não sabia da importância por trás do jejum. Eu não sabia por que era necessário jejuar. Eu via até Jesus jejuando, eu até via na Bíblia sobre jejum, mas eu não sabia que isso era tão importante para a minha vida. E você vai vir aqui contando tantos milagres que você adquiriu pelo Espírito de Deus. Querido, o jejum, preste atenção. O jejum ele vai te levar numa atmosfera. Gente, eu nem falei aqui sobre o poder por trás do jejum. Eu nem tive a oportunidade ainda, não deu tempo de falar. Vocês estão entendendo por que eu vou ter que gravar os cursos? Não tem como falar tudo em live, querido. É muita coisa. É muito conteúdo. São mais de 10 anos de estudo. Para trazer em live, não tem como. O que eu estou trazendo para vocês aqui são grãos de areia perto do mar que tem para vocês aprenderem. A chave não é somente você ouvir o que você está ensinando aqui, o que você está aprendendo aqui. Mas é você praticar o que você está aprendendo aqui. É você levar uma vida de aplicabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não adianta, meu amado irmão e minha amada irmã, que eu te amo com tanto amor, eu não te conheço pessoalmente. Mas Deus, ele te conhece pessoalmente e você não tem noção quanto ele te ama. Não adianta você vir aqui ouvir a voz do profeta de Deus te alertando sobre o que você precisa fazer. Porque o profeta do Senhor, querido, ele abre os olhos espirituais para você compreender o que você não entendia espiritualmente. Não adianta você vir aqui ouvir coisas poderosas, conteúdos maravilhosos, se você pegar essa live e sair daqui e não fazer nada com ela. A sabedoria, ela nasce e ela flui quando você leva uma vida de prática. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tem pessoas que levam uma vida de ouvir. Hoje a gente está numa época, querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas têm muito conteúdo. Deixa eu te falar, preste atenção aqui. Hoje você entra na internet, no YouTube, tá cheio de podcasts, tá cheio de cursos online, tá cheio de conteúdo na internet. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você assiste essas coisas e não coloca em prática, tudo o que você ouviu foi em vão. Porque a verdadeira sabedoria é aquela que escuta e pratica. A verdadeira sabedoria é aquilo que você escuta da parte de Deus e pratica na sua vida diária. Já pensou, querido, homens de Deus ter morrido para que você tivesse acesso a esse livro, a palavra de Deus, a Bíblia? Somente a Bíblia, a única palavra de Deus. Paulo morreu de cabeça para baixo. Tiago foi jogado em cima do templo, quebrou suas pernas e morreu ensanguentado. Homens de Deus morreram, querido, de tantas formas que você não tem noção, para que você tivesse acesso a essa mensagem. E você vendo essa mensagem, menospreza, é negligente sobre a palavra de Deus. Quantos cristãos, queridos, estão perdendo de viver coisas poderosas em Deus? Se a igreja de Jesus na terra entendesse isso que você está entendendo aqui, você não tem noção, querido. Eu tenho certeza que 90%, 80% dos problemas da humanidade seriam sanados quando as pessoas praticassem a palavra de Deus com verdadeiramente excelência, com virtude, excelência e retidão. As pessoas hoje querem só ouvir, querido, deixa eu te falar uma coisa. O ouvir, ele aumenta a fé, mas ele não coloca a fé em prática. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas o ouvir aumenta a sua fé, eu concordo, a Bíblia diz isso. Mas é a aplicabilidade, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta em Tiago. Ou seja, não adianta você dizer que tem fé e não tem obras de prática daquilo que você aprendeu. Não adianta você ter fé e dizer para o Senhor, não, Deus, eu tenho fé, e Deus olha do céu e fala assim, mas cadê as suas obras em relação à fé que você diz? Toma cuidado, querido, que nem tudo é só fé, tá? Eu vou te falar uma coisa aqui. Talvez você nunca ouviu isso aqui que eu vou te falar aqui agora, preste atenção. Nem
tudo é fé. Muitas circunstâncias, Deus vai querer que a fé esteja alinhada às suas obras. Na verdade, a fé verdadeira, ela vem dotada de obras de justiça. Por que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11? Você vai ver ali os heróis da fé. Abraão, chamado amigo de Deus e pai da fé. Preste atenção no que você está aprendendo aqui. Ele não foi chamado pai da fé só porque ele creu, mas porque aquele sacrifício que ele fez a Deus, de ir levar o seu filho para ser sacrificado ao Senhor, ainda que fosse o único filho da promessa. Ele teve outro filho chamado Ismael, sim, mas ele não era o filho da promessa. Sabe por que a fé de Abraão foi provada pelo fogo e era uma fé verdadeira? E ele foi chamado de pai da fé, porque a fé dele foi provada pelas obras. A sua fé vai ser provada pelas obras. Não adianta você falar com Deus, Deus, eu creio em ti. E Deus, quando ele prova as suas obras na prática, você não tem obras nenhuma de ouro, são obras de palha. Obras que quando passa pelo crivo de Deus, não permanecem. São obras de palha, como pegar a palha e fazer assim ao vento. São obras mentirosas, não são obras genuínas. Não são obras verdadeiras. Você precisa entender uma coisa, querido. A palavra de Deus nos orienta a prática. A palavra de Deus nos orienta a praticar. Não adianta você ver, você ouvir. Hebreus capítulo 11, tudo bem? Ele começa, é um capítulo todo falando sobre fé. O primeiro versículo diz: a fé é a prova das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1, e você vai pegar o capítulo todo falando sobre fé. Homens que manifestaram a fé, ele vai citar muitos homens como Enoque, Abraão. Esse capítulo é um capítulo todinho de fé. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Todos esses homens, a fé deles era genuína porque tinha uma prática, tinha obras por trás. Obras genuínas, obras de verdade. Então a chave, no fim das contas, não é só ter fé. Porque a Bíblia diz que lá em Tiago diz que os demônios creem e tremem diante de Deus. Ou seja, até os demônios têm fé em Deus. E qual que é a sua diferença qual que é a diferença entre você e o diabo? Qual que é a diferença entre você e Satanás? A diferença é que você pratica o que a Bíblia diz e o diabo não. A chave é a prática da palavra de Deus. Exato, eu falei Pedro morreu de cabeça para baixo, Tiago morreu de outras formas. Amém? Eu quero que você compreenda isso aqui, querido, em nome de Jesus. Se você não levar uma vida de prática da palavra, e nós estamos aqui falando apenas do jejum, nós temos tantas ferramentas na Bíblia. Se eu for falar para você só sobre intercessão aqui, a gente vai ficar aqui um mês falando sobre intercessão. E como que a intercessão liberta pessoas, abre caminhos para sucesso financeiro, o propósito familiar, o quanto a intercessão é importante. Nós estamos há quase um mês falando sobre jejum. Imagine o tanto de ferramenta que tem na Bíblia que está parada, que você não usa. Está enferrujada porque você não coloca na sua vida. E depois você reclama com Deus. Deus, por que minha vida está desse jeito? Aí Deus olha do céu e fala, porque você não pratica a minha palavra. Você não pratica aquilo que eu coloquei na minha palavra. Se eu coloquei na minha palavra é para ser praticado. Não é para ver e ficar só vendo. É para ser praticado. É para ser vivido. É para ser provado. Amém? Glória a Deus. Bênção. Espero que você esteja aqui aprendendo com essas lives. Já estamos aqui há 40 minutos, né, mais ou menos, 35, 40 minutos falando um pouco sobre jejum. Gente, eu nem consegui novamente entrar no texto que eu queria. Não tem problema. Não tem problema. Teremos a oportunidade, se Jesus não voltar, teremos a oportunidade de continuar com esses ensinos aqui, em nome de Jesus, tudo bem? Eu queria abrir aqui esses 20 minutos finais de live, eu quero abrir para vocês tirarem perguntas, tudo bem? Fazerem perguntas, tirarem dúvidas. Eu queria que vocês abrissem aqui para algumas perguntas da parte de Deus, tá bom? Bênção demais? Então o conteúdo aqui está dado em nome de Jesus, pratique e seja uma pessoa verdadeiramente serva, seguidora de Cristo. Não diz que você é seguidor de Cristo só de boca, mas de atitude. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente entrar nas perguntas aqui. Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. Escute essa frase e grave ela dentro do seu coração. Eu nunca me esqueço dessa frase. Anota dentro do seu coração aí. Anota essa frase. Pregue sobre Jesus. Viva Jesus. Se for necessário e preciso, use palavras. Você prega Jesus com as suas atitudes e não com palavras.
elas complementam a sua vida. Se for para você falar que é seguidor de Cristo, se for necessário, use palavras. As pessoas precisam ver na sua vida que você é um seguidor de Cristo. Elas precisam olhar para você e falar, essa mulher, esse homem verdadeiramente é servo de Jesus. Verdadeiramente ele é um homem e uma mulher de Deus. Porque olha para as ações dele, ele é irrepreensível. Como diz lá em Gálatas, Efésios capítulo 1, versículo 1, em diante você vai encontrar esse texto. Efésios capítulo 1. E ele nos predestinou para sermos irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis, diante da sua glória. Amém? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Bênção. Amém. Luna Aguiar disse, às vezes perdemos 4 horas em live, sem conteúdo. Eu concordo, minha irmã. Tem muita gente pegando o seu tempo precioso e colocando em coisas que não acrescentam nada. Mas vocês estão aqui para aprender, amém? Estão aqui para abrir os olhos espirituais e compreender as verdades do reino de Deus e caminhar de maneira íntima e poderosa diante do Senhor Jesus. Eu quero poder levantar um povo na internet cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da glória. Eu quero poder ouvir os testemunhos. Profeta, eu fui orar por alguém e ela manifestou endemoniada, eu orei e dei a ordem e o diabo foi embora. Profeta, eu estava na casa de alguém, tô todo arrepiado aqui, olha isso aqui. Eu estava na casa de alguém e eu vi aquela pessoa enferma e o Espírito Santo tocou no meu coração e eu senti de Deus de orar e eu coloquei a mão na cabeça daquela pessoa e ela foi curada, aleluia. Querido, é isso que é evangelho. É isso que é a essência do evangelho. É vocês poderem, como diz lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos, e eles voltaram contando as histórias. Mestre, nós oramos por demônios, eles saíram. Mestre, nós curamos enfermos, nós pregamos a tua palavra, aleluia. E Jesus disse uma frase que sempre ecoa no meu coração, né? Só tomem cuidado com as obras, para vocês não se tornarem gananciosos. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, aleluia. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Aleluia. Eu vou parar por aqui, senão eu vou até amanhã aqui, gente, com vocês. Vocês me conhecem. Minha esposa fala assim, você fala. Fala o quê? Né? A boca fala do que está cheio do coração. Se eu estou cheio de Deus, eu vou falar do quê? Não é verdade? Eu vou falar de Deus, eu vou falar da glória, eu vou falar da presença. É daquilo que eu estou cheio, né? É daquilo que eu sou apaixonado, é o meu Deus, é dele que eu vou falar, é dele que eu vou proclamar, eu vou gritar nas ruas, nas praças, não importa, né? Vocês que me aguentem aqui na internet, porque eu falo mesmo, eu falo bastante, amém? Mas é conteúdo, né? É palavra, gente, não é só falar à toa, né? Não é vir como muitas pessoas aí ficam contando piada na internet, gente, de verdade, é conteúdo, é palavra, é Bíblia na nossa veia aqui, ó. É palavra em nós, correndo pelas nossas veias, amém? Glória a Deus, vamos lá então. É normal o seu corpo, quando jejuam, muito fica parecendo que está dando choque. Minha irmã, esses choques no seu corpo, eles são decorrentes muitas vezes da abstenção, da abstinência ali do açúcar e outras substâncias tóxicas no seu corpo, tá bom? Então, de verdade, você pode sentir alguns choques, alguns espasmos, fraqueza, porque o seu corpo está acostumado com aqueles níveis de toxinas no corpo, tá bom? Como, por exemplo, o açúcar, que é mais viciante do que a própria cocaína. Teve um estudo em Harvard que já foi provado sobre isso. Já falei aqui algumas vezes, né, sobre isso, eu acho. Acho que eu falei aqui pra vocês sobre isso. Foi provado que o açúcar é mais viciante que a cocaína. Então você que não jejua açúcar e coisas que provém de doces, você é mais escravo do que um cara da cocaína, um cara do crack. Porque o açúcar vicia mais que o crack e a cocaína. Amém? Vamos lá então? Então, quando você jejuar é normal. Mas também isso pode ser uma manifestação da própria unção do Espírito Santo dentro de você, tá bom? Muitas pessoas que eu oro, eu coloco a mão e muitas delas caem, elas recebem choques elétricos do Espírito de Deus e faz parte. É uma forma da unção fluir pelo corpo daquela pessoa, um derramar do poder de Deus sobre ela, tá bom? Então pode ser algumas coisas. Pode ser a unção do Espírito de Deus, pode ser de fato alguma abstinência ali, de alguma substância que o seu corpo está acostumado, tudo bem? Mas é normal mesmo, tá bom? Se continuar ali, ficar durante muito tempo, aí eu recomendo que você vá até o médico e pesquise, né? Veja o que é isso, tá bom? Porque assim, é normal no início, depois ele tem que curar, primeiro 1 semana, 2 semanas, depois tem que parar com isso, tudo bem? Glória a Deus? Vamos lá, profeta, como fazer o jejum corretamente? Meu irmão, eu tô aqui, minha irmã Ivanilde, né? Se eu for falar aqui, minha irmã, o jejum correto, a gente vai precisar de falar aqui mais 2, 3 horas. Então o que eu vou te pedir?
Até sexta-feira, eu vou subir todas as lives que eu falei sobre o jejum. Assista todas, eu te garanto que você vai sair com outra mentalidade sobre o jejum. Tudo bem? Eu vou subir os vídeos até sexta-feira. As lives vão estar todas na playlist do YouTube lá. Todas as lives, vocês vão poder assistir ali, coloca o fone, vai pro trabalho ouvindo, coloca ali lavando sua louça e vocês vão aprender muita coisa, tudo bem? Porque senão vai ficar muito extenso. Eu recomendo que você leia Isaías capítulo 58, Mateus capítulo 16, versículo 6. Você vai ver Jesus falando sobre jejum, né? O jejum que agrada ao Senhor ali. Tem muitas coisas que agradam a Deus durante o jejum, né? O perdão, perdoar os irmãos, não trazer opressão, viver de maneira a satisfazer a necessidade do seu irmão ali, com alimentos, roupas, enfim, tudo isso está escrito lá em Isaías 58, tudo bem? Mas assista as lives futuras, porque você vai poder aprender muito mais sobre esse ponto, tá bom? Senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas aqui, né? Senão vai ficar repetitivo. Talvez você entrou aqui depois da live, mas você vai poder assistir depois, tá bom? Moisés também passou 40 dias de jejum, sim, minha irmã? 40. Não foi 80, né? 40. Vamos pegar aqui rapidinho o texto, só pra gente... Deixa eu pegar pela minha Bíblia aqui digital, que aí fica mais fácil. Deixa eu jogar ela pra cá, fica mais perto aqui pra vocês. Êxodo 34, 28. Deixa eu ler pra vocês aqui rapidinho. Êxodo 34, 28, rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Nossa, abri em cima certinho. Êxodo 34, 28. Olha só. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. O jejum de Moisés ainda foi mais intenso, né? Ele fez o jejum total. Deixa eu te falar uma coisa aqui, gente, rapidinho. Só para vocês entenderem uma coisa, tá? Presta atenção. Uma pessoa para ficar 40 dias sem água, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui, aprendam isso aqui. O corpo dela ali, o corpo de Moisés, só pôde ter sido mantido com a glória de Deus. Ou seja, o próprio Deus estava nutrindo aquele corpo para não morrer. Tudo bem? Existem esses casos, gente, mas é muito raro isso, tá? Você pode ver que Moisés ele subiu o Monte Sinai e ficava na glória de Deus 40 dias intensos na glória de Deus. Tanto que o povo pensou que ele tinha morrido lá em cima, né? E começou a adorar outros deuses, né? Por isso que eles adoraram outros deuses. Mas o que eu quero que você entenda aqui, né? Eu vou ler de novo aqui só para você entender, ó. E Moisés esteve ali com o Senhor, olha lá, ele esteve com o Senhor, direto com Deus. Deus o mantia, o fortalecia. Então, nesse caso, ele não precisava nem de água e nem de comida. Vamos ler. Eu estou lendo para vocês Êxodo 34, versículo 28. Esteve ali com 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu as tábuas, as palavras, né, da aliança, as 10 palavras. Ou seja, Moisés passou aquele período de consagração e temor a Deus para escrever os 10 mandamentos. Tudo bem? Então, ele só conseguiu passar por esse período sem água e sem pão, sem comida, porque Deus o mantia, gente. Nesse caso, é um caso específico. Jesus, no caso, a Bíblia descreve que ele teve fome e não sede. Ou seja, Jesus bebia água ali nas redondezas ali, aonde ele jejuou. 40 dias, tudo bem? Então só tome cuidado com esses textos para vocês não se confundirem com isso. Tem pessoas que entram num nível profundo tão poderoso com Deus de jejum que o próprio Deus o mantém. Com a água, né? Assim, não, no sentido de hidratar o corpo para que não morra, e também um alimento. Eu não recomendo que vocês façam isso, a menos que vocês estejam num nível muito profundo com Deus. Não tente fazer um jejum desse nível, tá? Eu nunca fiquei 40 dias de jejum. O máximo que eu fiquei foi 3, 4 dias em jejum. Eu não faço isso porque eu tenho uma vida corrida, eu trabalho fora, eu tenho toda uma vida corrida, minha esposa também trabalha, então a gente não se arrisca a fazer um jejum desse nível. Agora, se chegar a um nível que eu estiver trabalhando 100% só para obra, e eu passar 40 dias dentro da casa de Deus, servindo a Deus, pregando o evangelho, nesse dia eu vou jejuar, e vou sim me aventurar a jejuar esse nível. É claro que também sempre com aconselhamento médico, sabendo ali, fazendo exames, né, para saber se eu consigo fazer esse jejum. E é claro, é uma cultura. Então, aos poucos eu vou fazendo ali. No passado, jejuar 24 horas para mim era... Gente, de verdade. Há uns aninhos atrás, jejuar 24 horas para mim era o cúmulo. Era impossível. Amém? Eu sempre fiz academia, sempre tive o corpo mais forte, né, musculoso. E quando eu fazia 24 horas, para mim era o cúmulo. Aos poucos eu comecei com 8 horas, levei ali meses jejuando 8 horinhas. Depois eu passei para 10 horinhas.
depois eu passei para 12 horinhas, e hoje eu consigo ficar tranquilo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, na presença do Senhor. Amém? Tudo bem, Vera? A Vera perguntou se era 80, não, a Bíblia descreve 40 dias, tudo bem? Êxodo capítulo 34, versículo 28. Tudo bem, gente? Glória a Deus? Então é assim, o jejum é aos poucos, né? Amanhã a gente vai falar aqui às 9 horas da manhã. Amanhã a gente vai falar aqui às 9 horas da manhã sobre o jejum que agrada a Deus, o jejum verdadeiro, o que eu preciso fazer durante o jejum. Tudo bem? O que Deus espera que eu faça durante o jejum. Nós vamos falar sobre isso aqui amanhã às 9 horas da manhã, tudo bem? O nosso irmão perguntou aqui, ó, é aconselhável quem tem gastrite jejuar? Meu irmão, não é só aconselhável, é obrigatório. O jejum, quando você toma bastante água, você limpa o seu estômago, e eu recomendo, né? Eu recomendo que você faça isso. Jejue o alimento, coloque o limão, o vinagre e um pouquinho de mel. Você vai ser curado da gastrite. Pesquise o que eu tô te falando. Gente, eu estudo saúde há mais de 5, mais. Pode colocar uns 10 anos que eu estudo sobre saúde. Desde quando Deus começou a me falar sobre jejum, eu não só comecei a fazer jejum, mas eu também estudei sobre o jejum. Então eu sei toda a parte científica, eu sei a parte biológica, eu sei o que cura o corpo humano. O jejum cura um monte de enfermidades. Quando Jesus colocou na sua palavra o jejum, não era somente, querido, para você jejuar para ter benefício espiritual, mas também físico, no corpo. Amém? Então, meu irmão, durante o jejum, eu te recomendo, coloque o limão, esprema um limão ali num copo de água, uma colher de mel e uma colher de vinagre. Você vai ser curado da gastrite. A minha esposa tinha gastrite tão forte que eu tinha que dar leite para ela, dar omeprazol. Ela era escrava há muitos anos atrás. A minha esposa foi curada da gastrite e os médicos hoje falam que não tem cura. Estude o que eu tô te falando. Tudo bem? Estude o que eu tô te falando. Gente, se eu não tivesse hoje trabalhando pro Senhor, certeza que eu teria feito uma faculdade de medicina para a parte de nutrologia. Tá bom? A parte de nutrologia. Faça o que eu tô te falando aqui. Se você não for curado, vem aqui e me conta. Fala, profeta, eu fiz e não fui curado. E detalhe, antes de fazer, se você tem dúvida, joga na internet, busque artigos científicos, busque os médicos que falam sobre isso, os médicos nutrólogos, tudo bem? Os médicos que usam a farmácia de Deus, as coisas naturais, para curar as doenças. Vocês vão ver que o que eu tô falando aqui para vocês é a mais pura verdade. Tudo bem? O limão, gente, você não tem noção. O que o limão faz dentro do nosso corpo, você não tem noção. Você não tem noção. Quase todos os dias, eu pego o limão, a menos que eu esteja de jejum, eu não faço isso, né? Mas você que está de jejum aqui, é líquido, então é como se você estivesse colocando água. Você vai jejuar, tire o alimento sólido, coloca o alimento ali, você que tem gastrite, líquido. Esprema o limão na água, não tome gelada, tá bom, gente? Água morna ali, temperatura ambiente. Não toma água gelada para fazer isso. Esprema o limão dentro de um copo com água, coloque uma colher de vinagre e uma colher de mel e mexa. Isso é a cura da sua gastrite, a cura para todas as suas enfermidades do estômago. Pessoas que têm refluxo, doenças estomacais, a microbiota totalmente desregulada. Isso vai fazer totalmente a diferença no seu estômago e vai regular a sua microbiota intestinal. Eu recomendo também você, tá vendo? Vocês pedem pergunta de saúde aqui, aí a gente vai para conteúdo de saúde. Eu não quero falar de saúde aqui, amém? Eu quero falar de saúde espiritual, mas deixa eu te dar outra instrução aqui. Preste atenção. Coloque algo fermentado. Você vai curar a sua gastrite ainda muito mais rápido. Profeta, como assim alimento fermentado? Por exemplo, aquele Kasei Shirota da Yakult, você pode tomar um todos os dias. O Kasei Shirota da Yakult. Você pode tomar meu Deus, o kefir. Kefir é poderoso. Você coloca no leite ali. Gente, eles doam isso na internet, tá? Você pode chegar numa loja de produtos naturais, às vezes ele tem até congelado, coloque no leite. Gente, você não tem noção, esse é o verdadeiro iogurte natural. É o verdadeiro, isso cura enfermidade, cura o seu estômago. Você não vai ter mais problema de saúde na questão do estômago. Mas não adianta também você curar de um lado e danificar do outro. Tire o refrigerante, tire bebida industrializada, não consuma leite, não consuma essas porcarias que mata você ao pouco. O leite é extremamente tóxico, inflama o nosso corpo. Amém? Coloque ali o kefir, é um produto natural top, tá bom? O kefir é maravilhoso. Ou o Yakult do Kasei Shirota. Você pode fazer em casa, gente. Pega 2 litros de leite ali, ferve, pega uma garrafa de vidro, coloque o leite fermentado lá dentro, deixa pegar uma temperatura mais
que você consegue colocar o dedo por 10 segundos. Se não te queimar, é a temperatura ideal para fazer a multiplicação do produto do Casei Shirota. Você pega 2 e coloca dentro daqueles 2 litros, você fez 2 litros de algo extremamente benéfico para a saúde, que é esse vírusinho, né? essa bactéria boa, que é o Casei Shirota. Ah, eu quero o sabor profeta igual o deles. Pega o açúcar mascavo, coloca ali umas 3 colheres, deixa ferver, coloca água, joga dentro, mexe, virou o sabor do que você quer. Amém? Amém, gente? Então aqui quem falou aqui de gastrite, problemas estomacais, não adianta você curar com as coisas boas. Você precisa também tirar o que mata o seu corpo. Tire o refrigerante. Gente, isso é veneno. Não dê nem para os seus filhos. Você sabia que quando você... Presta atenção no que eu estou te ensinando aqui. Deus também ensina a cuidar da saúde, amado. Deus deu orientação para o povo sobre o que deveria comer. Deus também se preocupa com a nossa saúde. Tire o refrigerante da sua saúde, não dê para os seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não sabe dessa estatística. Sabia que para cada copo de refrigerante que você toma, você tem que tomar pelo menos 40 copos de água para correr atrás do prejuízo que você consumiu? E detalhe, não é a água da Sabesp, não. É a água boa, extremamente filtrada, ionizada, né? Magnizada, com magnésio, coisa boa. 40 copos de água. Aí você acha que você tomando refrigerante você não vai ter câncer? Querido, toma cuidado, tá? Tem muita gente morrendo de câncer por conta da própria boca. Exato, uma água alcalina, ionizada, né? Na época, gente, eu zelo tanto pela essa questão de saúde, eu e minha esposa aqui em casa, eu paguei caro no filtro, nem tinha dinheiro na época, eu tive que passar no cartão de crédito. O filtro foi R$ 1.500. Eu comprei esse filtro, ele tem 3 velas. E a cada 8 meses ali a gente troca as velas, ele joga magnésio na água, joga bicarbonato e tantas outras substâncias que é extremamente benéfica para a nossa saúde. Amém? Até para a parte cognitiva, a inteligência, enfim. Tem muito benefício, gente. Gente, se a gente for falar do corpo humano aqui de saúde, a gente pode ficar aqui até amanhã falando disso, tudo bem? Mas eu estou respondendo aqui a pergunta do meu irmão, que falou sobre gastrite. Meu irmão, você vai ser curado. Pessoas que têm diabetes, vai ser curada com jejum. Amém? Vai ser curado. É só fazer, depois você volta aqui na live para me agradecer. Você vai falar assim, o profeta salvou a minha vida nessa questão. Né? Não só a parte espiritual, mas também me ajudou com a parte biológica, o meu corpo. Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Eu tô para fazer um curso muito top. Ele é um curso de nutrologia, porque eu gosto muito dessa área da saúde. Eu gosto muito de ajudar a igreja, né? Você sabia, gente, que boa parte das pessoas que chegam enfermas na igreja é por conta da boca delas? As pessoas chegam pedindo por cura, mas no fim das contas, Deus quer curar de um lado e a pessoa mata o corpo do outro lado. Olha que hipocrisia. Eu não vou falar sobre isso agora não, tá bom? Depois a gente fala disso. Mas o nosso corpo, querido, é sagrado. Nosso corpo a irmã colocou aqui exatamente, Alessandra, o nosso corpo é santo. É templo e morada do Espírito de Deus, eu só tenho um. Eu preciso cuidar desse um, amém? Eu só tenho um corpo e ele eu vou jogar na lata do lixo? Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Cuide. Esses jejuns que a gente está fazendo, eu emagreci muito. Sequei, não tenho nada. Quase 0 gordura. Mas por conta dos jejuns. O jejum é maravilhoso, gente. Até para isso o jejum é maravilhoso. O seu corpo é obrigado a consumir a gordura corporal como fonte de energia. Para quem não sabia disso, se você coloca o jejum e começa ainda a fazer uma atividade física, uma corrida, gente, polichinelo em casa, polichinelo. 100 polichinelo, para. Mais 100, ou 30, 40, quanto você aguenta. Você vai secar a gordura corporal com o jejum. Vai ficar magrinha, com um corpo bonito pro seu marido. O seu marido vai agradecer. A sua esposa vai agradecer. Gente, é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Vamos seguir aqui para as perguntas, senão eu vou ficar falando. A pergunta do irmão já consumiu todo o tempo, né? A culpa é de vocês. Vamos lá. Próximas perguntas, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Nós vamos orar no final da live, sim, por saúde. Mas, querido, toma cuidado para vocês não serem irresponsáveis em relação à saúde. Tudo bem? Deus, ele quer curar sim, mas o povo de Deus também, infelizmente, padece por falta de conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui. Quando Jesus ele disse que o povo das trevas, né, os filhos das trevas, são mais prudentes que o da luz, também inclui esses pontos, querido. Não é só nas questões espirituais, não. É nas coisas do dia a dia. O povo de Deus não estuda, não pesquisa, não quer crescer profissionalmente, são pessoas que são escravas da própria mentalidade do próprio corpo.
Busquem crescer, querido, na graça, no conhecimento, crescer com Deus, buscar em Deus a saúde, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde corporal, física, mas também da sua saúde espiritual. Deixa eu ler um texto para vocês aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma Bíblia aqui muito top, aqui depois eu passo para vocês o link dela, é muito top. Deixa eu pegar para vocês aqui. Depois eu passo o link para vocês dessa Bíblia. É uma Bíblia muito legal. Você coloca o tema ali, ela já busca o versículo ali, ou vários versículos daquilo que você quer. Por exemplo, eu quero falar sobre jejum. Ela vai pegar todas as passagens da Bíblia sobre jejum. Apesar que tem muito aplicativo hoje que faz isso, né? Mas é uma Bíblia que eu uso bastante aqui, é muito boa. Ó, eu vou ler para vocês aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Presta atenção. 1 Timóteo 4, 8. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ó, eu vou ler para você, preste atenção aí, tá bom, gente? Presta atenção. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Pois, presta atenção, para quem fala que a Bíblia não fala de exercício físico, não fala de cultura do corpo, cuidar do corpo, vocês estão muito enganados. É por falta de leitura da palavra que vocês não compreendem as coisas espirituais. Olha o que a Bíblia diz. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. O que Paulo está falando aqui? O exercício físico, ele tem algum valor, ele é útil para a nossa vida aqui na Terra. Mas mais importante que isso é o corpo espiritual, é as ações, é a piedade, mostrar o amor para as pessoas. O apóstolo Paulo está mostrando que o corpo físico, ele tem valor, é importante cuidar dele. Você está vendo como que a Bíblia diz, querido? O problema é que a gente não conhece a palavra de Deus. Devemos cuidar do corpo físico, mas muito mais das ações do corpo espiritual. Manifestar a piedade, manifestar o amor, manifestar a virtude de Deus, o amor para com o meu próximo. Isso é muito mais importante, porque eu estou cuidando da minha saúde espiritual. Mas isso não significa que o corpo físico não seja importante. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que há e é a da que há de vir. Ou seja, a piedade, ela tem tanto benefício para a vida na terra, quanto para a vida no céu, porque nós estamos acumulando e amontoando tesouros no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Tem alguém que não conhecia isso aqui que eu estou ensinando aqui? Quem nunca ouviu isso aqui que eu estou falando, gente? Quem nunca ouviu aqui na live isso aqui que eu estou ensinando aqui na live? Leia Miranda falou que a Márcia Oliveira, eu nunca, Eliane, eu nunca ouvi, parabéns, profeta, amém, meu irmão, glória a Deus, toda honra e glória ao Senhor. Maria Lisboa, Márcia, eu não, Antônio Pedro, eu nunca ouvi isso, eu nunca vi isso, Amabel Cristina, Ângela, a paz, Alessandra, agora eu aprendi, eu nunca ouvi isso. Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui, presta atenção. Sabe por que vocês não escutam sobre essas coisas aqui na internet? Porque o povo não está interessado em, de fato, tirar as pessoas das prisões físicas e espirituais. Eles estão interessados em dinheiro. Manipulação das massas. São pessoas que querem escravizar vocês em falsas promessas ou em uma teologia e uma escravatura de mentalidade. Quando você aprende isso aqui que eu estou te ensinando, você nunca mais vai ser o mesmo. Você concorda comigo? Você concorda que esse conteúdo que você está tendo aqui na internet, nunca mais você vai ser o mesmo? O que você aprendeu aqui, nunca mais você vai ser o mesmo. Você só vai ser o mesmo se você for tolo. Desculpa a palavra aqui, tolo. É só se você não quiser mesmo praticar a sabedoria da palavra. Mas o conteúdo da Bíblia, exclusivo da palavra e verdadeiro, você está tendo aqui. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, aprendam a palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia não responde algumas perguntas que são espirituais, que não faz sentido agora pra gente. Mas tudo que a Bíblia diz sobre viver a vida nessa terra, uma prática da vida nessa terra, como se portar, como viver, como comer. Gente, a Bíblia ensina até como você defecar. A Bíblia conta que Deus ensinou o povo, quando vocês forem defecar, lá quando eles estavam saindo da terra do Egito, eles estavam ali no deserto, abram um buraco na terra, defequem e fechem o buraco. A Bíblia ensina tudo. O problema é que nós não lemos a Bíblia, não buscamos conhecer a palavra.
Não buscamos conhecer o que está dentro da palavra para aplicar para a nossa vida. Amém? Então, querido, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Senão eu vou ficar aqui pregando até amanhã, em nome de Jesus, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Kawai também. O pessoal tá falando aqui, né? A Vera falou, você não responde no Kawai. Porque poucas pessoas perguntam no Kawai. Parece que as pessoas do Kawai são esponjas, né? Elas querem mais absorver o conteúdo, né? O leite, a irmã Lozana falou, o leite natural não faz mal. Depende. Se você tirar o leite da própria vaca, nesse caso, show de bola. Você está consumindo algo integral e extremamente nutritivo. Porém, deixa eu te falar uma coisa. Lozana, nós não fomos feitos para consumir leite depois de adultos. Isso é uma mentira que a indústria colocou para nós. Você quer consumir o leite? Pode consumir. Esse natural até tem benefício, mas nós não fomos feitos para continuar bebendo leite depois de adulto. Isso não existe na natureza. Então, querido, tudo que eu tô falando para vocês aqui, gente, eu sei do que eu tô falando, amém? Eu estudei, é só jogar na internet aí, vocês vão ver que é a mesma coisa que eu tô falando para vocês. O leite natural da vaca tem algum benefício, só que é comprovado cientificamente que nós devemos tirar o leite da nossa dieta. Tudo bem? Estudem o que eu tô falando. O leite, ele tem algum benefício, tudo bem, se você for pegar ali o leite da vaca, tirar ali quentinho, colocar ali, fazer algo natural, né? Fazer um queijo natural, tudo bem. Nesse caso a gente releva e tem algum benefício. Mas no fim das contas, nós não fomos feitos para consumir leites depois de adulto. Isso não existe na natureza. Isso não existe. Tudo bem? E da mesma forma, a nossa biologia, que também vem de uma biologia animal, nós não fomos feitos para consumir leite depois de adulto. Estudem o que eu estou falando para vocês. Tudo bem? A Ângela perguntou sobre os dízimos. Se não der, estamos roubando a Deus? Não, Ângela. Já falei aqui, eu vou colocar as lives, vocês vão poder aprender sobre isso, tudo bem? Vocês vão poder aprender sobre o que eu estou falando aqui. Dízimos não são mais para a nova aliança. Isso é passado. Isso era a sombra do que haveria de vir na nova aliança pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma nova aliança. E hoje nós contribuímos na casa de Deus por amor e voluntariedade, por amor e não por obrigação. Então, dízimos, por exemplo, na igreja aqui em São Paulo que eu pastoreio, eu não coloco dízimos como obrigatoriedade porque Deus não colocou na sua palavra. Tudo bem? Como que nós devemos então, profeta, contribuir na casa de Deus? Com contribuições. Contribuições. Isso pode ser dinheiro, pode ser uma cesta básica, pode ser algo que você quer abençoar a vida do seu irmão, não importa o que seja. Desde que seja com contribuições. Ofertas e contribuições. Tudo bem? É isso que a Bíblia ensina. Dízimos foram extintos pela nova lei do sangue de Cristo. Tudo bem, queridos? Depois eu falo para vocês mais sobre dízimos. Amém? Aqui a gente também paga aluguel. Mas nós usamos a palavra aqui na igreja contribuições. Porque foi isso que o apóstolo Paulo usou na sua carta aos 1 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, você vai ver a forma correta de contribuição na igreja, no corpo de Cristo. Tudo bem? Primícias, eu posso dar primícia? Pode. A primícia é um princípio, né? É um princípio de Deus. Não é uma obrigatoriedade, mas é um princípio. Se você praticar, você vai ser muito bem sucedido. O que é a primícia? Você divide os seus 30 dias trabalhados no mês e pega o primeiro dia e dedica a Deus. Isso é um princípio da palavra, não é obrigação. A Bíblia não te coloca como obrigação, é um princípio, pratica quem quer. Tudo bem? Deixando bem claro isso. Assim como as ofertas e as contribuições na casa de Deus. Aonde está escrito que foi extinto? Isso criou uma dúvida do que eu aprendi até aqui. Lila Factor. Você aprendeu errado até aqui, desculpa te falar isso. Possivelmente, os pastores que estão na liderança da igreja, eu faço uma pergunta para você. Vá até a igreja e veja para onde está indo os dízimos. Abra a conta da igreja, chega no seu pastor e pergunte. Por que os dízimos foram extintos? Porque dízimos vêm da lei. Romanos capítulo 8, deixa eu ler para vocês. Deixa eu ler porque eu não gosto de ficar só nas minhas palavras, tá, gente? Eu sempre vou pegar a Bíblia, eu tô com a minha Bíblia aqui, tá bom? Eu vou ler para vocês Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6. Aprendam aí, gente, isso aqui é importante. Agora, porém, estamos livres da lei. Livres da lei. Pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Por quê? Nós éramos escravos da lei mosaica. Vivíamos olhando para ela e tentando alcançar o auxílio dela, mas nunca conseguimos. Nem o próprio autor da lei ali, Moisés, conseguiu obedecer a lei em toda a sua essência, em toda a sua
completude, a sua completa essência. E o versículo continua: pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra. Você nunca vai ver nenhum dos apóstolos pedindo dízimos. Nunca. Você não vai ver isso na Bíblia. Você não vai ver Jesus pedindo dízimos. Ah, profeta, mas Jesus diz isso lá em Mateus 23, 23. Jesus está falando para quem estava debaixo da lei, para os judeus. Nós não somos judeus e não estamos, ainda que fôssemos judeus, mais debaixo da lei. Estamos diante da lei da graça, a lei de Cristo. Quando Jesus, antes de morrer, ceiou com seus discípulos, ele disse: esse é o cálice da nova aliança. E a nova aliança não existe mais dízimos. Se você for colocar dízimo na nova aliança, você vai ter que pegar toda a lei e aplicar para a nova aliança. Só que os pastores não querem fazer isso, é claro. Né? É óbvio que eles não vão fazer isso. Vamos ficar só com o que é gostoso. Vamos ficar só com o que nos interessa. Dinheiro. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 6, eu acabei de ler para vocês, tá bom? Romanos, só confirmar aqui. Romanos capítulo 8, versículo 6, é isso mesmo, tá bom? Gente, ó, esse tema que eu tô falando para vocês aqui, os pastores de hoje vão cair do cavalo, porque as pessoas estão abrindo os olhos para as coisas espirituais. As pessoas não são mais manipuladas como gado. Ainda tem pessoas que é como gado porque não conhecem a palavra. Mas hoje as pessoas estão mais sensíveis à palavra de Deus. Então não tem para onde correr. Amém? Não tem para onde correr. A Bíblia fala por si mesma, meu irmão. Dízimos não são para a nova aliança, não é para ser aplicado dentro da igreja. Dízimos tinha 4 funções na velha aliança: alimentar a tribo de Levi, sustentar a tribo de Levi, os sacerdotes e os levitas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Essa era a finalidade do dízimo. Nada disso nós temos na nova aliança. Hoje nós vemos uma nova aliança segundo o sangue de Cristo, pela lei, a graça, a lei do sangue de Cristo, a graça. Amém? Tudo bem? Enfim, depois eu vou trazer na verdade eu já falei isso para vocês, né? Mas quem quiser aprender sobre isso mais, eu vou publicar alguns vídeos na internet falando sobre isso, o meu posicionamento. Vai ter uma playlist só falando sobre dízimos e vocês vão poder aprender. Amém? Tudo bem? Exatamente. O pessoal hoje chega no seu pastor e fala assim: pastor, por que nós temos que continuar com o dízimo e não com a circuncisão? Pastor, por que a gente tem que continuar com o dízimo e não continuamos com comer carne de porco? Pastor, por que a gente vai continuar com o dízimo e não continuar guardando o sábado? Pergunte isso para ele, deixa ele te responder isso. Eu dou risada, querido, porque eles não têm argumento, tá? Muitos pastores já sentaram comigo, bateram boca comigo. Muitos. Nenhum conseguiu debater comigo a respeito desse ponto. Foi muitos pastores. Tudo bem? Então eu sei do que eu estou te ensinando aqui. Eu sei do que eu estou te ensinando aqui. Eu serei cobrado por Deus disso que eu estou te ensinando. Eu tenho temor a Deus do que eu estou te passando aqui. Amém? Então, meu irmão, está aqui respondida a sua pergunta sobre dízimos, a minha irmã. Dízimos não são mais para a nova aliança. Se o seu pastor coloca isso como obrigatoriedade, infelizmente ele está errado. Ele está errado. E eu não estou falando que ele está errado segundo o que eu penso, mas segundo o que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem dúvida, joga no YouTube. Dízimos é para a nova aliança? Dízimos é para os nossos dias de hoje? Você vai chegar à conclusão que eu estou te ensinando aqui. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Amém? Próxima. Gente, ofertas nós continuamos por quê? Porque os apóstolos continuaram. Ou seja, você vai ver Paulo recolhendo ofertas para ajudar igrejas que não tinham mantimento. Igrejas que precisavam de mantimento. Tudo bem? Então, ofertas nós continuamos. Ofertas e contribuições. Tudo bem? Mas dízimos não são mais para a nova aliança. Tudo bem, queridos? Deixando bem claro para vocês aqui. Bênção demais. Podemos comer carne de porco. Meu irmão, você não somente pode, mas você deve. A carne de porco é extremamente nutritiva. Tudo bem? Coma à vontade, coma a sua feijoada, coma à vontade. Isso era da lei, povo judeu. Não tem nada para nós isso hoje. O próprio Deus falou para Pedro, mate e coma de tudo. Quando Noé sai da arca, Deus mandou ele comer de tudo. Quando Deus, ali no concílio ali dos judeus, diz para Pedro, Tiago e todos os apóstolos que estavam ali, inclusive Paulo, a Bíblia diz que a única coisa que Deus nos proibiu de comer é sangue, animais sufocados e estrangulados e a imoralidade sexual. Só. O resto, você pode comer de tudo.
É por isso que no terreiro eles fazem o contrário que a Bíblia orienta, né? No terreiro eles quebram o sangue o pescoço da galinha, bebem o sangue, porque a Bíblia condena isso. É somente isso que a Bíblia condena. O resto você pode comer de tudo. Tudo bem? Você só não pode consumir sangue, porque sangue é vida. Tudo bem? Sangue é vida. Não consuma sangue. Pode pintar o cabelo? Minha irmã, pinta o seu cabelo da cor que você quiser. Amém? Fique bonita, se ache linda. Tudo bem? A Bíblia diz que a mulher ela não pode ter só a beleza externa, mas tem que ter a interna. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo. Você pode ter a beleza externa, mas também não troque a beleza externa pela beleza interna. Amém? Glória a Deus. Então Paulo está falando assim, ó, tem mulheres que usam tranças, brincos e tanta coisa e se esquece de ter uma intimidade dentro do seu coração com Deus para manifestar a verdade. Ou seja, a sua beleza tem que vir de interna e não somente interna. Se arrume, fique bonita para o seu marido, fique bonita para você mesmo. Só tome cuidado com a vaidade. Só isso que eu deixo um alerta aqui para vocês, tá bom? Comer porco vai de cada um? Não, você pode comer. De cada um. Você come se você quiser, amém? Você come se você quiser. Eu gosto de uma bisteca, eu gosto daquela gordurinha da bisteca. Detalhe, gente, a gordura animal é extremamente nutritiva para o nosso cérebro, tá? Só uma dica para vocês aqui. Consuma gordura animal, faz muito bem. A gente não está consumindo agora porque a gente está num jejum de Daniel, então a gente só está consumindo coisas da terra, frutas e coisas naturais. Mas, quando a gente vencer o jejum aí, entregar o jejum, a gente vai consumir e continuar consumindo tranquilamente, porque faz muito bem para a saúde, tudo bem? Próximas perguntas. Comer carne mal passada, pode consumir à vontade, não tem problema. Aquela vermelhidão da carne é chamado mioglobulina, não é sangue, tá bom? Não é sangue. O sangue já saiu da carne, aquilo ali é uma tintura do músculo, da carne. Então você pode consumir carne mal passada tranquilamente, aquilo não é sangue, aquilo ali é mioglobulina. Pode estudar o que eu tô te falando aqui, tudo bem? É uma tintura que o músculo, a carne solta, não é sangue. O sangue já foi extraído do corpo, tudo bem? Então pode consumir tranquilamente. Tatuagem é pecado? Sim, é pecado. Tudo bem? Depois eu vou falar para vocês com base bíblica sobre tatuagem. Mas basicamente, se afaste daquilo que aparenta ser mal. Quando você tatua o seu corpo, você está pinchando o templo do Espírito de Deus. Pinchando aquilo que você não deveria pinchar. Pintando aquilo que você não deveria pintar porque o corpo não pertence a você. Depois a gente vai pegar um estudo completo sobre tatuagens. Eu vou falar para vocês sobre tatuagens com base bíblica. Eu vou pegar todos os textos da palavra e vou mostrar para vocês. Eu já expulsei demônios de muitas pessoas que quando eu coloquei a mão na cabeça, a porta que essa pessoa deu foi a tatuagem. Foi a tatuagem. Porque ela marcou o corpo. Ah, profeta, lá em Levíticos 18, diz que somente é para os mortos. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você marcar o seu corpo e aos mortos, a gente vai falar sobre isso depois, você vai ver que é pecado sim. Tudo que o mundo faz, querido, saia fora. Saia fora da cultura mundana, porque é pecado. A Bíblia diz, se você for amigo do mundo, você se tornará inimigo de Deus. Saia fora da cultura mundana. O diabo colocará coisas nessa terra para tirar você do foco de Deus. Saia fora. E eu considero, assim como a Bíblia diz, e eu me pauto nisso na palavra, o tatuar é pecado diante de Deus por conta dos princípios que está na palavra. Tudo bem? Profeta, quem tem tatuagem, o que eu te oriento? Pegue o óleo de unção, passe em cima da tatuagem e quebra todo o jugo por você não saber da verdade. O que você não sabia. Passe em cima e fala, Senhor, eu quebro toda a maldição que eu fiz através dessa tatuagem. Eu não sabia, eu não tinha o entendimento, eu era inocente, Senhor, mas mesmo assim eu quebro em nome de Jesus. E a Bíblia diz que a unção com óleo, ela quebra todo o jugo. Nesse caso, o diabo ele não terá autoridade para entrar através da tatuagem. Tudo bem? Depois, gente, anota o que eu tô falando. Eu vou falar para vocês mais sobre esses pontos, tudo bem? Glória a Deus. É pecado orar deitada? Não, minha irmã. O pecado é você não orar, tá bom? Ore deitada, ore em pé, ore até de cambalhota, plantando bananeira, mas ore. Tenha uma vida de oração, tudo bem? O importante é você orar. Ore, só toma cuidado para você não fazer de qualquer jeito, porque Deus não recebe as coisas de qualquer jeito. Então, se for para orar deitado, não durma. Amém? Se você sabe que você vai dormir orando deitado, então, por favor, não ore deitado, tudo bem? Fuja daquilo que te atrapalha. Toma cuidado porque o diabo vem com sono, vem com peso, vem com lutas e você não consegue ali orar. Toma cuidado com isso, tudo bem?
Ver horas iguais significa algo? Opa, com certeza, minha irmã. Adri perguntou. Ver horas iguais significa algo? Sim. Por exemplo, durante o seu dia ali você orou não, né? Você está conectada com Deus e daqui a pouco você bate o olho no relógio, é 7h07. Aí mais tarde você bate o olho no relógio, é 8h08. Aí mais tarde você bate o olho no relógio, é 16h16. À noite, 20h20. O que significa isso? Esse é um tempo profético que Deus está te chamando para falar com você. O Senhor está tentando te mostrar, através do tempo humano, que Ele quer falar com você. Ele quer algo que você faça nesse momento. Interceder por alguém, ter um tempo específico com Ele. Ele está chamando a sua atenção para que você possa estar na presença dEle. Tudo bem? É isso. Tudo bem, minha irmã? Vamos lá. E se retirar a tatuagem, arrependimento? Pode retirar. Se você tem condições de retirar a tatuagem, meu irmão, retire, tudo bem? Porque isso aí é uma prova de que, de fato, o seu coração está alinhado a Deus. Profeta, não tenho condições de tirar a tatuagem. Então fique com a tatuagem, mas ore quebrando todo o jugo sobre ela. Unja a sua tatuagem. Amém? Ore quebrando todo o jugo. Tudo bem, queridos? Se você não tem condições para você tirar a tatuagem, fique com a tatuagem e aquilo ali vai ser um símbolo para as pessoas do que não fazer. Ensine as pessoas do que não fazer. Tudo bem? Mas se você pode e tem condições de fazer isso, faça isso em nome de Jesus, tá bom? Eu fiz no passado por falta de entendimento. Tudo bem, minha irmã. Nesse caso, Deus te perdoa, tudo bem? A Bíblia diz lá em Atos que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então você pode sim pedir perdão a Deus, unja a sua tatuagem e peça perdão ao Senhor. A irmã perguntou, micropigmentação é pecado? Não é pecado, minha irmã. A micropigmentação, ela sai com o tempo. Ela sai com o tempo. Então, na verdade, é um procedimento estético, tudo bem? Você tá querendo ali melhorar a sua estética. Eu vou te dar um exemplo, tá? Olha como que as pessoas são hipócritas. Imagine uma pessoa que teve câncer, caiu todos os seus pelos. Aí ela não pode fazer uma micropigmentação na sua sobrancelha, porque ela tá se sentindo fraca, feia, e a sua autoestima tá lá embaixo. Hipocrisia, tá entendendo? A micropigmentação, ela é uma tintura que ela vai saindo ao longo do tempo. Então nós não consideramos como uma tatuagem que ela não sai. Ela fica até o dia da sua morte. Tudo bem? É como eu passar uma maquiagem. Ela tem um período, ela tem uma validade. Quando você toma banho, e tem tatuagem que nem sai no banho, né? Tem que tirar com um produto específico lá, com leite de rosa, enfim. Então, assim, nós não consideramos isso como pecado, já que isso é estético, ajuda muitas pessoas, tudo bem? Tem pessoas que têm falha, que não conseguem olhar no rosto das pessoas. Então isso é estético, tudo bem? Isso melhora a autoestima das pessoas. Tudo bem? Tudo bem até aqui? A tatuagem, infelizmente, é pecado diante da palavra de Deus, tá bom? Eu tenho no punho direito a tatuagem fé. Sandra Mendanha, eu entendo o que você fez aí falando algo bom, mas a fé não tem que estar no seu corpo, ela tem que estar dentro do teu coração. A fé não tem que estar marcada no seu corpo. Jesus nunca pediu isso. Isso não é bíblico. A fé tem que estar dentro de você, manifestada com as suas ações, e não no seu corpo, tudo bem? Esse é um argumento, né? Eu não tô aqui trazendo nenhum tipo de constrangimento pra sua vida, tá bom, minha irmã? Tô falando aqui com muito amor, tá? Muito amor pro seu coração. Tem muitas pessoas que chegam pra mim com um argumento assim, profeta, eu vou fazer um versículo bíblico no meu ombro, eu vou fazer um versículo bíblico no meu peito, eu vou fazer um versículo bíblico no meu braço. Eu falo assim, a Bíblia pediu isso pra você? Deus não pede passagens bíblicas no seu corpo, mas no seu coração e na sua mente. O que Deus disse pra Josué? Escreva nas tábuas do teu coração e na tua mente. É aí que tem que estar a palavra de Deus e não no seu corpo. Tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Apocalipse 19:16. Vamos ver aqui se a gente consegue falar rapidinho. Eu tenho 5 minutinhos ainda com vocês, tá bom? Dezenove, 16. Vamos lá. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, já entendi, tudo bem. Esse aqui é um argumento também que as pessoas que fazem tatuagens, né, elas usam para falar sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Isso que Jesus tem na sua perna, na sua coxa, não é uma tatuagem. Tudo bem? Tatuagens são humanas. Tatuagens foi feita pela mão humana. Eu creio que tatuagem veio do próprio diabo. O próprio Satanás criou essa contracultura do reino dos céus. Jesus, ele tem um corpo físico, ele tem um corpo espiritual transformado? Tem, mas é um corpo glorificado. Assim como nós teremos o nome de Deus escrito na nossa testa, para quem não sabe disso. Nós teremos um novo nome escrito na nossa testa. Isso está lá em Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória, tá bom? Você vai ver que nós temos um novo nome, então quer dizer que a gente tem uma tatuagem, vamos tatuar um nome na nossa testa. Não confunda mundo espiritual com mundo físico. É isso que as pessoas erram e pecam. Infelizmente não tem conhecimento.
O mundo espiritual, querido, é uma coisa, lá funciona totalmente diferente do mundo físico. Nós temos hoje no mundo físico a palavra de Deus e devemos obedecer a palavra de Deus. Não importa o mundo espiritual, o que importa é o mundo físico e a sua palavra. A Bíblia diz, todas as coisas vão passar, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre. E é a ela que você tem que se apegar, tudo bem? Toma cuidado para você não tentar trazer as coisas do mundo espiritual para o mundo físico, porque é uma bizarrice. O mundo espiritual tem coisas que é totalmente diferente do mundo físico. Então são dois mundos diferentes, tá bom? Não podemos usar isso como argumento para justificar a tatuagem, tudo bem? É um corpo totalmente glorificado, não tem nada a ver com o corpo físico. Tudo bem, meu irmão? Espero que aqui possa ter respondido. Verdade. A palavra de procurar o tempo de Deus, exatamente. Já falei sobre Levítico 19, Romanos 10, 17. Vamos ver aqui rapidinho. Romanos 10, 17. Vamos lá, correndo. Pra gente ganhar tempo aqui. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Bênção demais. Levítico 19, 28. Vamos lá para Levítico 19, 28. Rapidinho. Vamos correr aqui. Levítico 19, 28. Olha lá, vamos lá. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui. Eu já vou ler o versículo aqui que o irmão colocou. Levítico 19, 28. Vamos lá. Olha isso aqui. Deus está fazendo aqui, deixa eu só pegar para você o entendimento. Deus está colocando algumas leis aqui para o povo. Essas leis não são só leis para o povo judeu, mas leis morais. Leis que ferem o templo do Espírito de Deus, que ferem o corpo. Depois eu explico para vocês um pouco sobre isso, tá bom? Tá normal. Vamos tentar ver que isso vai melhorar, tá bom? Eu já estou finalizando a live, rapidinho. Olha isso aqui. Pelos mortos não façam cortes no corpo. Presta atenção que vocês vão aprender aqui. Pelos mortos, não, minha irmã Larissa, pode pintar o seu cabelo à vontade, minha irmã, tudo bem? Fique bonita pro seu marido, enfim, se você é casada, fique bonita, se sinta bonita, pinta o seu cabelo à vontade. A Bíblia não dá margem para essas coisas, pelo contrário. A Bíblia só não quer que você se sinta para baixo, caído. Nós somos filhos de Deus, do Altíssimo. Se existe uma cultura de pintar o cabelo e isso você se sente bem, glória a Deus. Desde que não seja uma cultura que fira o princípio da palavra de Deus. Tudo bem? A Sandra perguntou, eu preciso tirar a tatuagem? Só se você tiver condição para isso. Se você não tiver condição, não precisa tirar a tatuagem. Mas ore, passe o óleo de unção sobre essa tatuagem e quebre todo o jugo que o diabo tem acesso através dessa tatuagem. Tudo bem? Já falamos sobre dízimo também, minha irmã. Nós não cremos no dízimo como obrigatoriedade para a nova aliança. A palavra que Paulo usa e os apóstolos é contribuição e ofertas. Tudo bem? Posso pintar as minhas unhas, cortar meu cabelo? Minha irmã, pinte suas unhas, faça sua francesinha, faça o seu cabelo bonito, fique bonita, se sinta bonita, amém? Só tome cuidado com as roupas. Tome cuidado com as roupas coladas, decotes e coisas sensuais, porque o Espírito Santo não trabalha com sensualidade. Tudo bem? O Espírito de Deus não trabalha com sensualidade. Amém? Deixa eu ler a passagem que o pastor colocou aqui. Olha o que a Bíblia faz. Olha a distinção aqui. Não, pelos mortos, não façam cortes no corpo. Ponto. Pelos mortos, não façam cortes no corpo. Ponto. É uma afirmativa. Nem, outra condição, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Duas coisas distintas. Fazer cortes para os mortos ou pintar o seu corpo, né? Tatuar o seu corpo. Deus proíbe isso. São duas coisas totalmente diferentes. O que as pessoas leem, que elas pegam esse versículo e manipulam esse versículo e dizem assim, você não faça isso em sacrifício dos mortos. Mas não é isso que o livro de Levítico 19 está dizendo. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Vamos lá. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Vamos lá, rapidinho. Boa, meu irmão. Eu amo esse texto aqui, tá? Amo esse texto. Olha que forte. Vocês não sabem que são santuários do Espírito Santo de Deus e que o Espírito habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ou seja, o meu corpo é sagrado, tudo que eu faço com ele é sagrado e eu vou prestar conta diante de Deus. E eu corro um sério risco de também ser o corpo destruído no último dia por conta do que eu fiz com o meu corpo. Tá bom? Eu amo esse texto, meu irmão. Obrigado por compartilhar. É um texto muito forte da parte de Deus. É um texto que quando eu falo de tatuagens, de marca no corpo,
é um texto também que nós usamos como base para fundamentar a proibição e a pecaminosidade da tatuagem em si, tá bom? Pastor, a mulher pode subir no monte? Minha irmã, a mulher não pode subir no monte, ela deve subir no monte. Vá para o monte, faça um grupo de mulheres, vá orar no monte, é poderoso. Aqui a gente faz grupo de homens, grupo de mulheres, a gente ora muito e é bênção demais para a nossa vida, amém? Sobre ficar sem congregar é pecado? É pecado. Hebreus capítulo 10 diz, não deixem de congregar como é costume de muitos. Não deixem de congregar, você precisa estar dentro do corpo. O corpo é a noiva do cordeiro. Quando você sai da noiva, sai da comunidade, sai do grupo de pessoas, você agora se tornou só um membro. E um membro sozinho vira um membro podre. Congregue, encontre uma igreja para pregar, que prega a verdade, uma igreja para desenvolver os seus dons, uma igreja para crescer com Deus, mas não deixe de congregar, tá bom? Isso é um mandamento, isso é obrigação de todo servo de Deus. Lembre-se, as cartas de Paulo foram para um grupo de pessoas, uma comunidade. As cartas em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, para as igrejas da Ásia Menor, eram para um grupo de pessoas que estavam reunidas. Então, nós temos que estar dentro do corpo de Cristo. Aqui eu resumi muito a pergunta, porque eu precisaria aqui de pelo menos 1 hora para responder isso para você de maneira profunda, de maneira mais vitalícia e essencial, tá bom? Benção demais? É isso, né, gente? Profeta, é possível perder os dons? Lucimar perguntou. Não. Os dons nós não perdemos. É pecado não congregar? É pecado não congregar. É pecado sim, vai pro inferno. Tá bom? Toma cuidado. Jesus vai vir buscar a sua noiva. A noiva é o quê? O que é a noiva de Cristo que a Bíblia diz? É uma comunidade de pessoas reunidas. É uma comunidade, pessoas unidas, interdependentes entre si. É essa comunidade que Jesus vai vir buscar. Ele não vai vir buscar pessoas isoladas. Ele vai vir buscar uma comunidade de pessoas unidas no mesmo propósito de alcançar almas, tudo bem? É pecado sim, minha irmã. Hebreus capítulo 10, depois leia lá, tá bom? Deixa eu só responder a pergunta da irmã aqui, que é uma pergunta muito importante. Profeta, é possível perder os dons? Não, nós não perdemos os dons. Os dons do Espírito Santo contidos em 1 Coríntios capítulo 12, nós não perdemos eles. O que acontece é, eles ficam congelados, estagnados. Eles só podem ser ativados pelo Espírito Santo de Deus. Então uma pessoa que deixa de buscar a Deus, deixa de estar na presença de Deus, o que acontece é que os dons ficam consolidados, congelados. Eu gosto de usar essa palavra, tá? O próprio apóstolo Paulo disse para Timóteo, Timóteo, reavive o dom que há em ti, que foi liberado pela imposição das minhas mãos. Então o dom ele fica estagnado, ele fica ali congelado quando nós não usamos ou quando nós desviamos, estamos numa vida de pecado, tudo bem? Os dons não saem de nós. Os dons são irrevogáveis. Tudo bem? Deus não tira. O que acontece é que eles só são ativados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Como devo fazer o jejum de Esther? Minha irmã, o jejum de Esther, basicamente, eles tiraram comida e bebida, tudo. Até os animais jejuaram, todo mundo jejuou. Então é isso, o jejum de Esther é você ficar sem comer e sem beber por um período ali que você fixar com Deus e que o Espírito Santo colocar em você, tudo bem? Mas, lembrando, não é um jejum de Daniel, o jejum de Esther, o jejum... O jejum de Jesus não é o jejum em si, o tipo do jejum que é o importante. O importante é o jejum que você faz com coração em Deus. Profeta, eu só consigo ficar 8 horas sem comer, mas eu bebo água. Glória a Deus. É a intenção do seu coração que toca a Deus. Não é o quanto você fica sem comer, o quanto você fica sem beber, mas é o que você faz diante de Deus. Tudo bem? O batismo é obrigatório? Sim, minha irmã. O batismo é mais do que obrigatório. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A crença na fé em Jesus é movida pelo batismo. É a mesma coisa de fé com obras. Não adianta você falar que crê em Jesus e não tem as obras de descer as águas e manifestar o arrependimento através do batismo. Tudo bem? O batismo é uma obrigatoriedade para todo cristão. Não é à toa que mesmo Jesus, não tendo pecado, se batizou e desceu as águas, como exemplo para nós. Se Jesus fez isso como exemplo, mesmo não tendo pecado, ele disse que seja feita a justiça, deixai assim por agora, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Ou seja, Jesus sabia que teria pessoas que não iam querer se batizar, e é por isso que ele desce as águas como exemplo de que todos precisam descer as águas. Tudo bem? Gente, bênção demais, eu acho que a gente respondeu bastante pergunta aqui, já é 8h40, já estamos aqui há 1h40 aprendendo, né? Tudo bem, foi bênção, deu pra gente aprender bastante coisa aqui?
Guarde sua perguntinha aí, se eu não conseguir responder ela agora. Amanhã, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu vou estar aqui com vocês ensinando novamente, tá bom? Aprendendo muito aqui com vocês, ensinando sobre a palavra de Deus, tá bom? Resumindo aqui, só para a Cris, que perguntou, que foi vinculada à última pergunta, batismo de bebês não é bíblico. Isso aí vem da Igreja Católica, isso é abominável diante de Deus. Um bebê não sabe que ele tem pecado. Um bebê não peca conscientemente. O batismo é para arrependimento de pecado. E quando a Igreja Católica faz isso, simplesmente é uma religiosidade que não tem valia nenhuma diante de Deus. Não tem sentido nenhum diante de Deus. O jejum, todas as pessoas que iam até João Batista e até Jesus e os seus discípulos para serem batizados, eram pessoas adultas que confessavam os seus pecados e depois desciam as águas. Tudo bem? Então toma cuidado com esse monte de falácia da Igreja Católica, e é por isso que eu considero a Igreja Católica, eu não, mas a Bíblia, como uma seita pesada, tá bom? Depois a gente fala um pouco sobre seitas e heresias aqui em nome de Jesus, tá bom, gente? Queridos, foi bênção a live para vocês? Primeiro livro para quem é iniciante para ler a Bíblia, leia o livro de Marcos, amém? O livro de Marcos. A apresentação de bebês é bíblico? É. A apresentação de bebês é bíblico. Era uma cultura da lei mosaica, no 8º dia, pegar o bebê e circuncidar ele e apresentar ele de Deus. Nós continuamos com essa prática hoje de apresentar a Deus, porque é uma prática que o próprio Jesus apresentaram diante de Deus. Os reis magos vieram e ofereceram a mirra, ouro, incenso e mirra a Jesus. Então nós continuamos com essa prática porque a Bíblia continuou. A consagração de crianças. O batismo de criança não é bíblico e isso é abominável diante de Deus. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Bênção demais? Deu pra gente aprender bastante coisa aqui? Quem tá aprendendo bastante aí com Deus, quem tá aprendendo muita coisa aqui com as lives, se você puder dizer aqui se tá sendo bênção pra sua vida. Tá dando pra aprender bastante coisa? Tá sendo bênção pra sua vida? Glória a Deus, então. Isso é maravilhoso, saber disso, que a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Aqui na internet, querido, não é só ter sucesso de seguidores e quantidade de seguidores, não. O sucesso de um servo de Deus é quando ele começa a ver na vida das pessoas a movimentação de tudo aquilo que ele tem ensinado. Isso não tem preço. É ver vocês sendo usados por Deus em tudo o que vocês têm aprendido aqui nessas lives. Amém, queridos? Glória a Deus. A irmã tá falando aqui, Ivanilde, né? É a primeira vez na live e a minha primeira vez e eu amei. Glória a Deus, minha irmã. Tem muito mais para nós da fonte do Espírito de Deus que jorra aqui através da minha vida. Tem muito que eu quero alimentar e ensinar vocês em nome de Jesus, tá bom, queridos? Glória a Deus. Bênção então. Glória a Deus. Olha que legal, a Patrícia Ferreira falou, olha que legal, gente. Eu me reconciliei, né, com Deus aqui na live. Olha que bênção. Para quem não sabe, nós já ganhamos aqui nas lives mais de 200 pessoas para Jesus. Mais de 200 almas entregaram a vida para Jesus e hoje estão firmes com Deus. Gente, é isso o sucesso de um servo de Deus. É levar pessoas aos pés de Cristo, pregando a verdade. Sabe, sem manipulação, simplesmente a palavra. Simplesmente a palavra de Deus e o mundo do Espírito sendo trazido para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha saído daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Vá, não peques mais. Eu quero orar com você para a gente estar concluindo essa live aqui, amém? Vamos orar juntos, em nome de Jesus? Eu quero orar com vocês aqui. Vamos orar. O irmão falou aqui, né? Eu prefiro a sua live que ir à igreja. Meu irmão, eu sei, Silvio Vieira, que existem muitas igrejas que não pregam a verdade com autoridade. Eu sei disso. Eu sei a dor que você está passando hoje. Mas você não pode usar isso, querido irmão, como muleta para não congregar. Porque você precisa estar dentro da igreja para manifestar os dons, o seu chamado, aquilo que Deus tem para sua vida. E isso é feito dentro do corpo de Cristo. Tudo bem? Então eu sei que você gosta aqui, eu louvo a Deus e sinto um carinho especial pela vida de vocês, mas é necessário também que vocês estejam congregando em nome de Jesus, tudo bem? Não deixem de congregar. Tudo bem, amados? Congreguem, procurem uma igreja que prega a verdade, conheça irmãos novos, pessoas novas, e deixe Deus te usar ali naquele meio de pessoas ali. Muitas pessoas vão vir através da sua vida. Tudo bem? Glória a Deus. A minha igreja, sim, ela tem uma unção apostólica, o pessoal está perguntando, mas ela é muito mais profética, tá bom? Ou seja, a mesma unção que está sobre a minha vida está sobre a vida da minha igreja. Então aqui nós temos muita revelação, nós temos muita libertação, nós temos sim uma unção apostólica sobre a nossa vida, que nós recebemos isso
de um apóstolo que liberou isso sobre a nossa vida, mas nós somos uma igreja muito mais profética do que apostólica em si, no sentido de apostólico implantação de igrejas, tá bom? Para quem não sabe a diferença. Nós somos uma igreja muito mais profética, caminhamos muito mais no profético do que no apostólico, tudo bem? Esse é meu chamado e é isso que a igreja também manifesta através da unção que está sobre a nossa vida ali na igreja, tudo bem? Glória a Deus, vamos orar então? Amém, meu irmão Silvio, também amo sua vida em Cristo Jesus, meu querido. Esse amor é recíproco, amém? Vamos junto para a glória, um dia nós vamos estar lá no céu, chegar em mim e vão falar assim, profeta, eu lembro das suas lives, eu aprendi muito com você, e eu vou falar glória a Deus, porque eu também estava no mesmo propósito, um alimentando o outro, crescendo com o outro, para que nós estivéssemos nesse lugar, e nós vamos morar no céu juntos, e vamos estar lá para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui um período, mas logo, logo estaremos com o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada momento que nós tivemos aqui nessa live. Pai, nós estamos aqui nessa live há 1h42. E Senhor, o tempo para nós não importa, o tempo é subjetivo. Eu sei que nós temos ações, nós temos coisas para fazer. Eu também tenho muitas coisas para fazer daqui quando eu sair daqui. Eu tenho coisas para fazer com meus filhos, dar janta para meus filhos. Tenho muita coisa para fazer, mas Senhor, nós estamos aqui porque nós amamos a Tua Palavra. Pai, eu amo estar aqui, Pai, ensinando as Tuas verdades da Tua Palavra para os Teus filhos, para que eles possam crescer na graça, no conhecimento, Senhor, como Pedro nos orientou nas suas cartas. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, como Jesus também. Quando foi achado ali no templo, a palavra diz que aquele menino, Jesus, crescia na graça e no conhecimento, e é isso que nós queremos, porque nós sabemos que quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós crescemos também no poder, na unção, na autoridade, na virtude, no chamado, nos dons, nos frutos, e nós crescemos em todas as áreas do nosso espírito, porque nós estamos alinhados à Tua Palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar tanto, e por nos trazer tanto conteúdo e tanto ensinamento, do qual nós estamos aprendendo aqui nessas lives. Eu louvo a Ti, ó Deus, e Te agradeço por tudo, ó Pai. Isso só é possível porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos libertou, e o Senhor nos trouxe a salvação. Nos tirou de um império das trevas para um reino da luz. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Te amamos, Te adoramos, e queremos Te entregar todo o nosso ser, em nome de Jesus. Abençoe cada vida, Pai, que está aqui nessa live. Cure as enfermidades, ó Deus. Trata as feridas emocionais da alma. Cure, Pai. Expulse os demônios, ó Deus. Tire as setas malignas. Tira, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhando essa Tua igreja, Pai, que está aqui na internet. Estamos juntos como um corpo. Pai, cura, trata, edifica e renova em nome de Jesus. Nós oramos isso, Pai, no nome mais precioso que existe. O nome de Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador e Redentor. E Ele vive e reina para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, querido irmão. Glória a Deus. Obrigado por estar aqui conosco, né, aprendendo. É uma honra ter aqui com vocês, ensinar vocês, estar aqui servindo a vocês. Eu só vou dar o recado rapidinho, 1 minuto, e a gente vai encerrar a live, tá? Todos os dias, os irmãos estão perguntando aqui no TikTok, todos os dias eu estou com vocês às 9 da manhã e às 7 horas da noite, tudo bem? A gente tem 2 horários juntos aqui nas lives. Queridos, com muito amor eu estou falando isso para vocês, não percam as lives. Vocês vão aprender tanta coisa aqui que vocês não têm noção. Coisas que vai destravar a sua vida com Deus, vai destravar a sua vida com Deus no mundo espiritual. Você vai ter entendimento verdadeiro da palavra, simplesmente por participar. Participe, esteja presente, para que você possa aprender cada vez mais da palavra de Deus, do reino de Deus, do mundo espiritual, que tanto nós precisamos ser espirituais e aprender sobre esse reino. Amém? Então todos os dias, às 9 da manhã e às 7 horas da noite, a gente vai estar aqui nas lives, aprendendo junto. Vira e mexe também, eu estou soltando alguns vídeos aqui no canal. E até sexta-feira, vão se preparando aí que eu vou subir tanto vídeo no YouTube que vocês vão ficar de boca aberta. Assistam os vídeos lá para que vocês possam crescer, aprender em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Glória a Deus. É isso. Tinha outra coisa que eu ia falar aqui. É isso. Depois eu falo as outras coisas que tá vindo pela frente aí, tá bom? Deus abençoe então, querido, sua vida. Amanhã às 9 horas da manhã a gente vai estar junto aqui em nome de Jesus para mais um tempo com Deus, um tempo precioso, um tempo poderoso com o Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida, uma ótima noite. Durma na presença do Espírito de Deus, que você possa viver aquele versículo: eu deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Tá bom? Um abraço.
Quem puder aqui seguir a live aqui, não tem um botãozinho na sua tela aí de seguir, siga aqui para você receber todo esse conteúdo poderoso do mundo do Espírito. E se você quiser também curtir para ajudar, curta aqui a live, vai fazer com que esse conteúdo chegue a centenas de pessoas em nome de Jesus. Eu sonho um dia em ver aqui, a gente está entrando aqui às vezes com 300, 400, 500 e poucas pessoas online. Eu sonho um dia ver aqui 5.000 pessoas online na live, aprendendo da palavra e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço, queridos, tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus, tá bom? Um abraço, amo sua vida, um abraço e um beijo no seu coração em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos, fiquem na paz.